vida, queridos. Glória a Deus. Quero pedir a você, meu amado, que abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos falar hoje, queridos, um tema muito propício, que é sobre evangelismo. Como nós vamos fazer evangelismo semana que vem, nós vamos falar um pouquinho da importância desse evangelho. O tema dessa mensagem que eu coloquei, evangelizar até que ele venha. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém, amados. Evangelizar até que ele volte, até que ele venha. Isso é de suma importância. Foi a ordem que ele deixou, foi a ordem que ele estabeleceu, foi a ordem que ele deu, querido. E quando nós obedecemos, ou seja, quando nós ouvimos e amamos o nosso Deus, nós estamos dispostos a obedecer. Isso foi uma ordem, não foi um pedido. Ele não pediu, ele ordenou. Ide, está no imperativo, né? Eu sei que muitos aqui devem ter feito português, talvez levado o pau como eu levava. Eu não gostava de português, Cristo. Isso era uma matéria que eu era mal, era português. Mas pelo menos eu sei, né? Os verbos imperativo, né? Os verbos que são conjugados aí. E esse verbo, ide, está no imperativo. Ide é uma ordenância. Ide. Então ele não pediu, gente, ó. Jesus fala, não chegou, estava lá em cima no monte, falou, gente, olha só, se pudesse, alguém puder tiver um tempinho, tá, gente, por favor, testemunha de mim. Foi assim que ele falou, lá no monte? Ele falou com autoridade, ide por todo mundo, anunciar o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Anunciando, desde Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É o nosso chamado, é a ordenança, e a gente não pode negligenciar. Então vamos ler esse texto, João 4, a partir do verso 31 ao verso 38, ele fala e aborda naquele momento quando ele estava passando pelas terras de Samaria e encontrou com aquela mulher no poço. Então vamos lá. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria esperar tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Senhor, nós queremos agradecer, ó Deus, pela Tua palavra que nos edifica, que nos orienta, que nos instrui a andarmos os Teus caminhos, a viver uma vida que Te agrada, a corresponder, Senhor Deus, aos Teus anseios, a corresponder às Tuas expectativas, a corresponder à Tua vontade. E nós, como a Tua igreja, como aqueles que foram comprados, como aqueles, ó Deus, que foram agraciados, Senhor Deus, pelo Teu grande amor, vindo de Jesus, o primeiro missionário, o primeiro que abriu mão do seu lugar, o primeiro que saiu da sua zona de conforto, o primeiro que viu a nossa situação e se compadeceu de nós, e deixando a sua glória, veio ao nosso encontro, para poder nos falar acerca das verdades espirituais. E não somente falar, mas entregar a nossa vida em nosso lugar, para nos resgatar e para destruir toda a maldição de pecado, para destruir e acabar com toda a dívida que tínhamos para contigo. Assim, Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti, como filhos, como chamados, como aqueles, ó Deus, que realmente desejam estar cumprindo a Tua vontade e ser agradáveis a Ti.
nesta noite, fala o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Desperta-nos, ó Deus, para aquilo, para o propósito pelo qual permanecemos na terra antes de subirmos para nos encontrarmos contigo. Muito obrigado, abençoa a tua igreja, a todos que estão conosco, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Pode assentar, amados. Queridos, nós temos observado uma situação de muita discrepância diante da igreja que nós estamos estudando em Atos, aqui às terças-feiras. Inclusive, quero convidar a todos para que estejam terça-feira presente. Nós tivemos um número muito bom na terça-feira, graças a Deus, louvado seja Deus. Deus está ouvindo as nossas orações. Eu tenho orado sempre, todos os dias, para que Deus esteja despertando a igreja para a importância de estudar a palavra. É importante para conhecermos, para nos aperfeiçoar, para crescermos e a nossa fé se alicerçar. É fundamental, de extrema importância. O culto aqui é muito bom, é importante, mas, amados, preste atenção. Estudar a Bíblia é um momento que você tira as suas dúvidas. É um momento que você vai entender o propósito e as verdades espirituais que você tem direito, que você pode reivindicar e que você deve seguir. E que muitas vezes você está fazendo algo que está desagradando a Deus e pensando que está agradando. E Deus não terá ninguém por inocente, amados. Preste bem atenção nisso. Deus não terá ninguém por inocente. Porque hoje você ter uma Bíblia, você ter condições de estudar, hoje é muito simples, é muito fácil e acessível. No tempo da primeira igreja, queridos, era muito difícil, não existiam livros. Você sabia que não existia a Bíblia naquele tempo? Não existia esse Bíblia, a Bíblia não. Era lido ou falado aqueles que decoravam textos bíblicos, principalmente do Velho Testamento, que se tinha mais acesso, e os relatos daqueles que ouviram as mensagens de Jesus, que era tudo verbal, não tinha nada escrito. E o povo ia para aquelas reuniões nas casas, convidando outros, animados, entusiasmados, e aquela alegria, aquele entusiasmo contagiavam as pessoas. Puxa vida, eu tenho que ir lá assistir uma reunião dessa, porque não é possível, o cara fica tão feliz em falar, o cara é diferente, esse camarada, meu vizinho, eu sabia como ele era, eu trabalhava com ele no campo, eu vi o jeito dele, agora ele está diferente, alguma coisa aconteceu, com certeza, eu vou a uma reunião dessa, para o que está acontecendo? E aí, queridos, aquelas pessoas quando chegavam naquelas reuniões simples, mas cheias do poder de Deus, cheias de alguém alegre, feliz, que estava vivendo o Evangelho, por ter encontrado Jesus, por ter certeza de salvação, que estava ali testemunhando, falando suas experiências, contando seus milagres, falando das mudanças na sua casa, na sua vida. As pessoas eram contagiadas, eram impactadas com todo aquele relato, e elas aceitavam Jesus, elas queriam fazer parte, queriam seguir a Jesus, mesmo sabendo que estavam em um curso de perseguição. Olha que coisa! Será que hoje, queridos, se hoje nosso país, nós tivéssemos uma perseguição, será que hoje o nosso governo, proibindo ler a Bíblia, proibindo se manifestar, proibindo de ir nas ruas, será que nós iríamos convidar pessoas para vir para a casa de Deus? Se hoje que temos a liberdade, que hoje podemos, que hoje pessoas se sentem necessitadas de vir à casa de Deus, ouvir uma palavra que edifica a vida delas, se nós não fazemos, que dirá no tempo, quando chegar, e vai chegar, Cristo. Você preste bem atenção, guarde o que eu estou dizendo, esse tempo vai chegar, esse tempo vai chegar, de nós não podermos mais anunciar Jesus nas ruas. Você só vai poder falar de Jesus dentro de igreja e não vai poder nem convidar ninguém. Preste bem atenção no que eu estou falando. Eu estou falando de algo que é real, que já acontece
em outros países desse governo que agora assumiu. Esse governo que está aí liderando a nossa nação, a estrutura dele é exatamente essa. Eles são anticristo, eles são exatamente anti-Deus. Eles querem acabar com Deus em todos os segmentos. Isso é só uma questão de tempo, até eles ganharem força e estrutura dentro do governo. Então preste bem atenção, amados. Aproveite o tempo que hoje você tem de poder anunciar. Vamos lá. Evangelismo é contar as boas novas sobre Jesus às outras pessoas. Todo crente é chamado para evangelizar. A palavra evangelismo quer dizer boas novas, boas notícias. E a boa notícia que nós anunciamos é que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Isso é maravilhoso, queridos. Eu fico maravilhado, eu fico muito impactado, queridos, porque entendam a minha posição, a minha forma de entender e de enxergar. Porque graças a um convite, queridos, presta atenção, graças a um convite que me foi feito, eu entrei numa igreja evangélica pela primeira vez na minha vida e eu fui impactado com uma palavra que nunca havia ouvido. Conhecia Jesus da cruz, Filho de Deus, mas não conhecia o Jesus que salva, que cura, que liberta, que transforma. Eu não conhecia o Jesus que morreu pelos meus pecados. Me falavam do Jesus que morreu, Filho de Deus, que veio, e o povo foi mal naquela época e crucificou o Filho de Deus. E a gente julgava aquelas pessoas, achando que se fosse com a gente hoje, a gente faria diferente. Pois se as pessoas que ouvem do Evangelho, as pessoas que ouvem acerca desse amor, não aceitam, dão as costas, isso é a mesma coisa que negar. É a mesma coisa que abrir mão. É a mesma coisa. Quando você é omisso, quando você não aceita, quando você dá as costas, quando você não valoriza, você simplesmente está dizendo, isso não tem importância, isso não tem valor. Quando nós valorizamos um convite, quando nós entendemos que aquilo que está sendo colocado é importante, a gente se manifesta positivamente, a gente levanta, a gente quer saber mais, a gente quer se envolver, a gente recebe aquilo. E naquela noite, queridos, quando eu ouvi o Evangelho pela primeira vez, eu fui impactado. Eu fui impactado. E eu tenho a máxima certeza que naquela noite o meu coração se rendeu a Jesus. Eu não pude ir lá na frente, eu tinha 11 anos de idade. Era um garoto que respeitava muito os pais, eu estava com minha avó, e minha avó não deixou ir lá na frente, me manifestar aceitando Jesus. Mas vocês podem entender, queridos, o que é uma criança esperar uma semana para voltar àquela igreja, não esquecendo a palavra, não esquecendo o que foi pregado, aquilo no coração, ansiando dia após dia, vem segunda, vem terça, vem quarta, esperando, ansiando que chegasse domingo, para que eu voltasse naquela igreja sozinho e pudesse aceitar Jesus. Foi uma experiência que eu vivi, queridos, extraordinária, maravilhosa. Nunca mais eu me afastei do Evangelho. Claro, na minha vida, como na vida de todo cristão, tem altos e baixos, mas eu nunca me desviei do Evangelho. Porque aquilo entrou na minha vida de uma forma tão tremenda, tudo por causa de um convite. A minha tia não me evangelizou, ninguém me evangelizou, ninguém falou de Jesus para mim. Apenas me fizeram um convite e eu aceitei. Com a minha avó, nós fomos. Eu poderia ter ficado em casa, mas eu fui com a minha avó. A minha mãe não foi, meu pai não foi, meu avô não foi, mas a minha avó foi para, fazer a média com a namorada do filho dela, que era o meu tio. Ela foi só para fazer uma média. E eu fui porque eu queria ir. Eu nunca tinha ido, eu queria ir. Aquilo me interessou. E eu tive a maior e melhor experiência da minha vida naquela noite. Eu não sei a sua experiência, eu não sei como você
a sua experiência de entregar a sua vida. Eu não sei o propósito pelo qual você veio a Cristo. Eu não sei até que ponto você entende o amor de Deus na sua vida. Porque quando nós entendemos bem, compreendemos bem algo que é bom, verdadeiro, agradável, verdadeiro mesmo, a gente fala, a gente anuncia. E a gente quer divulgar, seja o que for, queridos. As coisas mais simples. Se a gente tem um problema no nosso carro, e já levou em tanto mecânico, o mecânico não resolve, e leva um que acerta e conserta o nosso carro. O que é que você faz? Você, homem, que tem o seu carro lá, você vai indicar, e não, leva no Chumbinho, leva lá no Zezinho, leva não sei mais aonde. Ele conserta, ele é bom, pode levar que ele é garantido. A gente fala. Você vai no mercado, você fazer uma compra, você tem desconto, você entra num site que tem... Ih, não entra no site, o site é bom, isso aqui é bom, isso aqui não, isso aqui dá legal, isso aqui entrega direitinho. Você faz anúncio, você faz propaganda de algo que você é beneficiado. Então por que não estamos falando de Jesus? Por que nós não estamos anunciando Jesus? Por que nos falta entusiasmo? Por que nos falta vigor? Por que nos falta alegria? E criarmos oportunidade de falarmos de Jesus. O que está acontecendo? Será que ele não é tão bom assim? Será que Jesus também não é tão aquilo como dizem que ele é? Será que para mim ele passou mais a ser religioso do que realmente o meu estilo de vida, a minha essência para viver? Será que eu tenho entendido o amor de Deus pela minha vida? Será que eu tenho compreendido o sacrifício da cruz? Será que eu entendi o quanto esse amor é profundo e maravilhoso, extenso? A Bíblia fala, queridos, e nós sabemos que Jesus deixou o seu ambiente de glória, o seu ambiente de majestade, de santidade, e tomou a forma humana. Só isso, queridos, já é muita humilhação. Você encarnar em um corpo limitado, Jesus agora tem que descansar porque se cansa, tem que caminhar porque não translada mais, ele tem que caminhar, ele tem que conviver com o homem que é falho, enganoso, mentiroso, traiçoeiro. Ele tem que conviver com as situações mais diversas nesse mundo. Com a situação do pecado, coisa que não tinha, não tem no céu. Ele agora tem que viver num mundo onde vê pecado, vê corrupção, para tudo que é lado, de todas as formas. E ele ser santo, tem que observar tudo aquilo, conviver com tudo isso. Queridos, imagine você, de repente, um ambiente que você detesta. Eu não sei o ambiente que você... De repente você tem assim aversão, você não consegue estar presente, ou seja de barulho, ou seja de sujeira, ou eu não sei, gritaria, eu não sei. Mas imagine você em um ambiente que é o pior ambiente que você não suporta estar. Imagine Jesus vivendo nesse ambiente de pecado e corrupção humana, suportando tudo isso por amor ao Pai, e por amor a mim e por amor a você. E pior, experimentar a traição, o isolamento, o afastamento daqueles que diziam ser tão amigos, tão próximos, que o amavam tanto, e desprezarem na hora que ele mais precisava. Tudo isso Jesus experimentou. Ele não precisava, mas ele fez isso por obediência ao Pai e por amor a mim e a você. Ora, se um Deus que olha a nossa condição, sabendo que nós não tínhamos condição nenhuma de nos aproximar, de nos acertar, de nos consertar com Ele, e Ele decide tomar a forma humana, vir em nosso meio, padecer, viver o que passamos, viver o que nós vivemos, e ainda permanecer santo, e ainda entregar a sua vida em nosso lugar. Por que eu, que continuo falho, continuo pecador, por que eu, que dependo todos os dias ainda dessa graça,
Por que que eu vou me negar? Por que que eu vou me calar? Por que que eu não vou falar? Por que que eu não vou anunciar? Existe alguma coisa. Se eu não estou fazendo, existe alguma coisa errada. Então, queridos, e para nós realizarmos isso, para nós realmente vivermos esse evangelismo, para nós vivermos as experiências que aquela primeira igreja vivenciou, e eu quero convidar você, meu amado, minha amada, que está aqui hoje à noite, para terça-feira, 7 horas da noite, nós teremos oração, 8 horas temos nosso estudo, e vamos estar falando sobre o capítulo 8, que foi o evangelismo em Samaria, através de Filipe. Vai ser um estudo muito tremendo, muito maravilhoso. Eu quero te convidar para você tirar dúvidas, para você entender o impacto do evangelismo, o que o evangelismo pode fazer. E nesse mesmo capítulo, queridos, conta-se um relato de uma situação quando Filipe ouve a ordem do Senhor Jesus, e ele vai para uma estrada, e um homem, apenas por causa de um homem, o eunuco de Candace. Aquele homem, ele ouve o evangelho, ele se converte, ele é batizado ao longo do caminho, e segue seu caminho para a Etiópia, e Filipe toma outro rumo. Anos mais tarde, depois, segundo o relato de escritos da época, né, não é bíblico, mas escritos narrados na época, se eu não me engano, Tomé, ele chega na Etiópia para pregar o evangelho. E ele encontra um grande número de seguidores de Jesus. Como o evangelho chegou na Etiópia com tanto impacto? Quem arrisca dizer? Por causa de quem? Do etíope, daquele eunuco. Ele, com muita alegria, como diz o texto que você vai ler, seguia o seu caminho. Aquele homem, ele chegou na sua terra, queridos, e começou a explanar, a evangelizar, a falar das suas experiências, o que aconteceu com ele. E um foi impactado, outro foi impactado, outro foi impactado. E o número de seguidores de Cristo aumentou. Deus precisa de um que tenha compromisso para fazer uma grande obra. Eu mesmo fui um missionário na minha família. Só eu era convertido, queridos, na minha família. Levou 10 anos para que o Senhor pudesse alcançar, foi alcançando gradualmente o coração de cada um. Mas a minha família ouviu a palavra de Deus e aceitou Jesus. Deus precisa de alguém. Deus precisa de um para fazer uma grande obra. Mas Ele não tem como usar se os nossos lábios não falarem, se os nossos lábios não anunciarem. Se a gente fala assim, aceita Jesus, Ele é bom. Jesus é tão bom. Aceita Jesus. Assim não, queridos. Assim você vai estar dando crédito até para o diabo. Mas fale com Jesus com entusiasmo, com certeza. Fale com convicção, com suas experiências, o que Ele já fez pela sua vida, o que Ele tem realizado, tudo de bom. Ou Jesus não ter feito nada de bom na sua vida? Jesus ter feito algo de bom na vida de alguém aqui essa noite? Então por que não falar? Você não precisa conhecer a Bíblia, você não precisa fazer seminário, teologia. Não, queridos. Você acha que aqueles irmãos da igreja primitiva, eles tinham alguma cultura, eles tinham algum conhecimento? Eram pessoas simples, pessoas que não tinham nem sabiam nem ler, nem escrever naquele tempo. Não tiveram oportunidade disso. E, no entanto, eles falavam com ousadia, eles anunciavam o reino de Deus, suas experiências. Isso impactava, queridos. Então, para isso, para nós termos esse mesmo impacto, esse mesmo entusiasmo, essa mesma atitude que Deus espera, que Jesus espera que tenhamos, porque foi uma ordenança, nós precisamos ter 3 elementos fundamentais observados por nós na nossa vida. A primeira é a visão. E nós lemos essa visão, bota por favor de novo no texto aí de João 4,35. Jesus ele fala assim, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem, olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Queridos, quando Jesus ele traz ele pontua essa observação, porque ele usa a ilustração da colheita
E Jesus sempre utilizava esses elementos cotidianos, seja da colheita, seja de finanças, seja de um cargo, uma festa. Jesus sempre ele trouxe essas ilustrações do cotidiano, do dia a dia, para exemplificar, para anunciar o reino de Deus. Então, quando ele fala assim, olha, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita terrena, daquilo que eles iam colher. Mas eu vos digo que já estão os campos, já estão brancos. O que ele está dizendo? Algo espiritual. As pessoas já estão preparadas para receber a palavra de Deus. Por quê? Porque é uma palavra de liberação do Espírito Santo de Deus sobre todo aquele que crê. O Espírito Santo entrou na sua vida no dia que você aceitou Jesus, no dia que você entregou a sua vida a Jesus. O Espírito Santo entrou na sua vida, queridos. Para quê? Para te aperfeiçoar, para te auxiliar na caminhada, para que você não se perca, para que você não se desvie, para que você cresça, seja edificado, tenha experiências maravilhosas com Jesus, que você cresça no conhecimento da verdade e sua fé seja alicerçada. Agora, isso não vai acontecer se você não conseguir enxergar as oportunidades que Deus está te dando. Deus está te dando oportunidades, amados. Deus está abrindo portas e você não está enxergando, você não está conseguindo ver. Que oportunidade maravilhosa que nós temos ainda hoje, queridos, de estarmos contando com tantas ferramentas que hoje nós temos. Nós temos as mídias, nós temos hoje estudos, nós temos hoje... há pouco tempo eu estava pensando, se você quisesse fazer um estudo, você tinha que comprar. Eu tenho muitos livros que eu investi, muitos livros, enciclopédias que eu investi, que eu comprei, queridos, para poder estudar. Hoje você nem precisa fazer isso, você tem tudo na internet. Você tem dicionários inteiros, você tem enciclopédias inteiras, estudos inteiros. Você pode estudar, você pode conhecer dentro da sua casa. Parece que quanto mais há facilidade, mais há desinteresse. É uma coisa incrível. Mike Pierman foi um teólogo que aceitou Jesus, foi um judeu alemão, e ele aceitou Jesus. Ele ficou tão maravilhado que estudava a palavra de Deus afinco, varava madrugadas estudando, conhecendo. Eu aprendi teologia com esse homem, Mike Pierman. Um homem que tinha uma visão extraordinária, um homem que cresceu, que desenvolveu, estudando, conhecendo. E olha aquele tempo, Cris, 1800 e uns quebradinhos. Tempo difícil, tempo que não tinha telefone, não tinha nem como se comunicar direito. Mas esse homem se dedicou, queridos, deixou inúmeras edições, porque era um homem que amava, que entendia a importância das Escrituras, e deixou um legado de ensino para todo aquele que deseja. Qual é o legado que você tem deixado? O que você tem investido na sua próxima geração? Você tem feito, você tem desenvolvido pessoas, discipulado pessoas para que elas sigam e elas sejam uma réplica sua? Será que é bom alguém ser igual a você? Eu quero que você pense nisso. O crente que você é hoje, se toda igreja fosse igual a você, faça essa pergunta para você mesmo e responda para você mesmo. Se toda igreja fosse como você acha que a igreja ainda estava existindo? Você acha que a igreja iria avançar? O que você acha? A visão, queridos, é muito importante, porque as pessoas estão ao nosso redor. Nós temos visto pessoas com problemas familiares, com problemas na sua vida, com problemas de enxergar o mundo espiritual, a cegueira espiritual que este mundo. 2 Coríntios 3:4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a glória de Deus, que é Jesus o justo.
O mundo tem buscado cegar, o diabo tem tentado cegar o mundo, para que não entendam o amor de Cristo expressado no Calvário. E se nós, que é a igreja, que é a esperança de Deus, que somos a mão de Deus, somos a expressão de Deus nessa terra, se nós nos calarmos, queridos, se nós não entendemos, se nós não vermos a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, queridos, só o reino das trevas vai avançar. Eu escutei uma estatística, que hoje a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Você sabe qual foi o crescimento do islamismo de 2005 até 2020? 530%. França, Itália, grande parte da Inglaterra, Bélgica, já tem mais de 50% dos habitantes que professam o islamismo. 30% da Inglaterra já está dominada pelo Islã. É a religião que mais cresce. Você sabe quanto foi o crescimento nesse mesmo período do cristianismo? 42%. 42%. Mas você sabe o que um devoto islâmico faz? Ele se dedica. Ele se empenha. Para ele, o Islã é tudo. E ele investe. Eu ouvi um relato, até pelo pastor Raul, aquele pastor angolano, que morava aqui. Ele morava em Angola, e saiu de Angola, veio estudar e acabou ficando aqui. Ele falou que existia um secretário, não me lembro especificamente que secretaria, mas existia um secretário em Angola, trabalhando no governo. Esse secretário, presta bem atenção no que eu vou falar, ele separava 70% do que ele ganhava para investir no Islã. Ele mais outros patrocinavam escolas, patrocinavam creches. Isso não era do governo, não, era do Islã. O Islã. O Islã abria colégios, o Islã abria creches, o Islã abria hospitais. Não era o governo, não, era o Islã. E eles investem, querido, porque eles acreditam. E a gente sabe que tudo que eles fazem, tudo que eles se baseiam, é contrário à palavra de Deus, é uma mentira espiritual. Mas eles acreditam. Eles acreditam tão piamente, tão fielmente, que eles se dedicam a esse ponto. E nós, queridos, nós que temos a palavra da verdade, nós que sabemos o que é a verdade, que conhecemos a verdade, não temos coragem de investir, não temos visão de enxergar, de compreender. Eu era para estar falando isso um pouco mais à frente, mas já estou antecipando. Para vocês poderem entender a visão. E, logicamente, é consequência a um crescimento. Quanto tempo nós estamos lutando para crescer, queridos? Quanto tempo nós estamos lutando para ganhar vidas? Mas se a igreja não se despertar, se a igreja não se conscientizar, se a igreja não ter alegria em convidar, de chamar, de acompanhar as pessoas, queridos, não vai acontecer nada. Não vai descer anjo do céu anunciando o reino de Deus, não vai. Embora nós saibamos que eles queriam, mas essa ordem foi dada à igreja. É visão, queridos, nós precisamos ter visão. Visão da importância, visão da necessidade, visão daqueles que necessitam, que estão ao nosso redor. A outra coisa que precisamos ter na nossa vida é paixão. É amor, como eu falei nesse caso do Islã, é paixão, é entender, é propósito, é realmente compreender, queridos, ser movidos pelo amor de Cristo. Se Cristo foi um missionário, se Jesus saiu do seu ponto, da sua zona de conforto e veio até nós para anunciar as verdades de Deus, queridos, nós precisamos ter a mesma paixão, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos sair do nosso momentozinho, nosso cantinho, sair daquilo que estamos acostumados e nos empenharmos, queridos, em levar o Evangelho, de anunciar as verdades, de visitar alguém, de acompanhar alguém, de se dedicar a alguém para se firmar, convidar alguém, queridos. Eu quero voltar a lançar aqui na igreja, nós fizemos uma vez, quem lembra? Ore. Convide, não, ore. Como é que é? Espera aqui. Como é que é, Miriam? Você que ore, aproxime e convide. Ore, aproxime e convide. Quem lembra desse trabalho que fizemos? Alguns ainda. Então, os folhetinhos que você vai passar uma semana orando por alguém. Você vai orar a Deus para te dar uma direção. Deus vai trazer essa pessoa no seu coração, você vai estar orando por essa pessoa. Depois, você vai, na segunda semana, você vai criar um momento, vai se aproximar dessa pessoa, vai se aproximar dela e vai tentar chamá-la para tomar um café, almoçar, sei lá. Você vai se aproximar dessa pessoa. E na terceira semana, você vai fazer um convite para ela vir na igreja. Só isso. Eu acho que é simples, né? Eu acho que é o mínimo do mínimo que nós podemos fazer. Então ore, aproxime-se, convide. Nós queremos fazer essa campanha, nós queremos que os irmãos, que a igreja abrace isso, que a igreja se coloque nessa posição, porque é uma estratégia, queridos, que nós queremos usar para poder chamar pessoas, convidar pessoas a ouvir o Evangelho. Ah, pastor, eu não sei falar bem do Evangelho. Tá bom, querido, tá bom. Se até hoje você não entendeu, tudo bem. Mas faça pelo menos isso. Ore, aproxime-se da pessoa como uma pessoa amiga, uma pessoa que você quer abençoar, através de um café, de um lanche, não sei. E chame ela, convide ela, conte suas experiências da sua vida, da sua família, e convide ela para vir na igreja. Faça isso, amados. Nós queremos fazer isso. A outra coisa é ter o compromisso. Jesus fala em João 4, 37 e 38. João 4, 37 e 38. Deixa bem os textos aí, que eu vou abrir esse texto aí. Ele fala assim: vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. É o compromisso. Quando Jesus utiliza o exemplo da colheita, talvez alguns devem saber, mas talvez vocês não devem saber. Como eu falei aqui, a colheita, queridos, ela tem um tempo certo de você lançar a semente no solo, porque você tem que aproveitar as chuvas. Hoje você tem sistema de irrigação artificial, mas naquele tempo não era assim. Você tinha que saber o tempo das chuvas certas que viria regar a terra para fertilizar, para ajudar a germinação daquela semente. Então tinha um tempo certo para você plantar. E depois que a semente crescesse, desse o seu fruto, seja o trigo, seja o que for, cevada, seja o que for, chegava o tempo da colheita. E essa colheita, queridos, ela era importante, porque existia um tempo certo de colheita. Existia um tempo exato da colheita e um tempo próprio para você colher. Você não podia levar 6 meses colhendo. Não, aqui tinha que ser um espaço de uma semana, porque senão podia mudar ali, ou existia alguma imprevisto, alguma situação, e você perdeu os grãos. Para vocês terem uma ideia, o dia de Pentecostes era conhecido como festa das colheitas. A palavra Pentecoste quer dizer festa dos 50 dias, para você poder entender. Eram 50 dias que se tinham em Jerusalém, ou em toda a nação, para colher os grãos. Por isso que Jerusalém, preste bem atenção, por isso que Jerusalém, por essa época, após a Páscoa, estava lotada de pessoas de todas as partes. Por quê? Porque eles associaram, Deus na sua sabedoria, ele associou as festas para que trouxesse benefício para a nação. Ou seja, o tempo da Páscoa, que era sacrifício do Cordeiro, no reconhecimento do favor de Deus. Com isso, logo em seguida, dava-se início às colheitas, Pentecostes, que era a colheita dos grãos. Então vinha muita gente, porque o campo era muito grande. Você imagina um campo assim,
sei lá, não sei, do tamanho aqui do centro de Paraíba do Sul para você colher. Você tinha que ter muita gente para ir, era tudo manual. Tudo manual, queridos. Não tinha máquina, não tinha trator, não. Era tudo manual. Então, muitas pessoas eram contratadas. Isso fazia uma junção do tempo que as pessoas vinham de Pentecoste para Páscoa e já ficavam o Pentecoste trabalhando, ganhando dinheiro. Porque os donos das terras, da lavoura, pagavam as pessoas para trabalhar. E ficavam 50 dias trabalhando, fazendo a colheita do grão. Inclusive, esse eunuco da Etiópia, ele tinha vindo não para trabalhar, mas para participar da festa da expiação e da Páscoa. Veio adorar e estava voltando. Então é algo maravilhoso, queridos, maravilhoso. Quando a gente vê que Deus, Ele nos chama ao comprometimento, nos chama a algo sério, porque se o dono da terra, da lavoura, ele não ter compromisso, ele não acertar, se as pessoas contratadas não tiverem compromisso, a lavoura se perde, os grãos se perdem. Contextualizando isso no nosso viver. Se você não investir no tempo certo da pessoa que está próxima a você, ou daqueles que Deus tem colocado no seu coração, mas que você simplesmente está negligenciando, essa pessoa pode se perder. Essa pessoa ela pode morrer sem aquela palavra que Deus estava impulsionando a falar. Ou até mesmo convidar. E você, com certeza, vai estar sobre você o sangue daquela pessoa. É bíblico, queridos. É bíblico. Deixa eu mostrar para você o que é bíblico. Quero que você abra, o pessoal aí atrás, aí bota para mim, Tiago 4,17. Eu ia falar isso lá na frente, mas já estou adiantando. Tiago 4,17. Preste bem então, leiam comigo isso aqui. O que vocês entendem? Lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Vocês entenderam isso? Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, pecado, amados, não é só aquilo que você comete de errado. Pecado não é aquela prática horrenda, profana, absurda, roubar, matar, estuprar, adulterar, sexo ilícito. Isso é pecado, mas não é só isso não. Também saber o que tem que ser feito e não fazer é pecado. É Bíblia que está ensinando. Talvez muitos aqui não sabiam disso. Talvez muitos aqui estavam na omissão, sabiam o que precisam fazer e não faziam, e não estavam fazendo, mas eu quero, igreja, que você entenda que é Bíblia que está ensinando. E aí eu quero aproveitar e ler o contexto disso. Presta atenção, eu quero ler o contexto disso. Você está aí com o texto aberto de Tiago 4? Abre para Tiago 4, bota um pouquinho antes, acho que o versículo 13, a partir do versículo 13. Isso aí, preste atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e faremos lá um ano. E ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Vai, o próximo. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Próximo. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Próximo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Olha que situação que a Bíblia coloca, queridos. A nossa forma. Ele está falando com a igreja, tá? Não falando para o mundo, não. Preste bem atenção, isso é importante. Qual é o público-alvo dessa palavra? A igreja, nós.
Então eu não posso mais, eu não tenho mais direito de fazer planos na minha vida sem consultar a direção de Deus. Isso é Bíblia, é ensinamento bíblico. Mas tem muita gente fazendo plano, vivendo a sua vida, indo daqui para lá, assumindo isso, assumindo aquilo, sem pedir direção de Deus. Continua vivendo a sua vida como se nunca tivesse encontrado Jesus. Continua vivendo a sua vida como se a vida estivesse pertencendo a Ele mesmo e não tivesse dado satisfação para Deus. E vamos viver. E vamos tocar. Não, surgiu a oportunidade. Não, eu vou. Mas peraí, será que Deus quer que você vá para lá? Será que lá vai ser bom? Será que o ministério que Deus tem aqui, será que o que Deus está fazendo com você aqui é para lá? E as pessoas, muitas vezes, que eu acho absurdo, para endossar algo que é errado, que é enganoso, mas é da vontade dela, Deus me falou. Como é que Deus falou se eu sei que depois de um certo tempo aquela pessoa quebrou a cara? Então Deus mandou para uma cilada? Deus mandou ela para uma emboscada? Deus se enganou? Queridos, é muito sério, muito sério. A gente, como igreja, precisamos entender que a nossa vida não mais nos pertence. Ela está nas mãos de Deus. Eu não queria estar aqui. Vocês sabem disso. Os meus planos eram estar em Petrópolis, com as minhas casas de negócio, meus negócios funcionando, ganhando dinheiro. Não foi os meus planos ser pastor em Paraíba do Sul. Não foi. Mas seguindo o modelo e a direção dessa palavra, queridos, eu abri mão da minha vida. Eu abri mão dos meus planos. Ou seja, a minha vida não me pertence, pertence a Deus. Ele direciona a minha vida. E eu larguei tudo, vendi tudo e vim para cá, queridos. A gente não pode fazer planos segundo aquilo que a gente quer. O que nós precisamos é buscar ajustes na vontade de Deus com a nossa vida. Então, logo o versículo seguinte vem esse, dizendo que nós erramos quando o bem que nós precisamos fazer, não fazemos. Isso é pecado. É pecado, amados. Quando Deus tem algo já decidido para você, quando Deus já determinou algo para a sua vida, quando você tem consciência de uma coisa que você deve fazer, que é ordenança, e você não faz, queridos, você está em pecado. Pastor, mas eu não minto, eu não adultero, eu não xingo palavrão, eu não, sei lá, eu não roubo. Mas, querido, como eu falei, pecado não é só isso, não. Pecado também é não cumprir o propósito de Deus com a nossa vida. E nós temos um propósito. Nós fomos chamados a fazer discípulos, a evangelizar, a ganhar vidas, a anunciar o reino de Deus. Cada um de nós somos responsáveis. Eu não estou chamando ninguém aqui para largar a sua vida, para largar a sua casa, a sua família, e ir lá para um país da Índia, para a África. Eu não estou falando nada disso. Eu não estou falando de você ser um missionário fora desse continente, nada disso. Eu não estou falando para você nem evangelizar a cidade aqui do lado, Três Rios. Não, não é isso não. Eu estou falando para você ser um missionário dentro da sua casa, você ser um missionário no seu trabalho, você ser um missionário na sua vizinhança, ser um missionário no seu meio da sua roda de amizade, nas suas redes sociais. Aí a pessoa abre a sua rede social lá e vê você comentando um monte de coisa, falando um monte de besteira às vezes, fazendo um monte de comentários sem nexo, sem propósito. E Jesus nada. Pessoa que está lá do outro lado, que não te conhece bem, não sabe, não imagina nem que você é um cristão. Você se tornou o agente 007 do reino de Deus. Ninguém sabe que você é crente. Nós precisamos anunciar a palavra a tempo e a fora de tempo. A última coisa, queridos, é investimento. E a gente vê aqui no versículo 36, João 4, 36, você vê assim, os que colhem já receberam o salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria esperar tanto que o que semeia como o que colhe. É investimento, queridos. Aqui fala de dinheiro mesmo, fala de investimento. Eu posso até ampliar.
e dizer que é investimento de tempo. Mas é investimento mesmo, é você investir, é você acreditar, é você estar colocando ali investimento, colocar os seus bens a serviço do reino. Qual o motivo que leva um homem bem-sucedido num governo a investir 70% do que ganha na sua religião? É claro que a gente sabe que eles fazem uma lavagem cerebral, um troço ali, dominando ali, escravizando a mente da pessoa, mas você é livre, você é livre, você tem a liberdade de Cristo. Por isso que Paulo explica em Romanos: não faça da sua liberdade um motivo de você se tornar prisioneiro. Somos livres, e por essa liberdade nós devemos agir com liberdade, com amor, com gratidão, com reconhecimento que tudo que Jesus fez por nós, tudo que Jesus conquistou para nós. Queridos, esse tempo de vida aqui que nós passamos é muito rápido, então agora nós já estamos voando com os dias, os meses e os anos. Eu ainda me lembro da festa de Natal do ano passado, nós já estamos às portas do Natal de novo. Os dias estão voando, os meses correndo, os anos estão passando, eu estou envelhecendo. E eu quero os resultados, queridos, do meu esforço. Eu quero, Senhor, eu quero ver os resultados, eu quero ver as vidas salvas, eu quero ver a igreja crescendo, se multiplicando, vidas sendo alcançadas, eu quero ver isso. Mas, amados, eu não consigo fazer isso sozinho. Um encarregado ou um engenheiro, ele não constrói um prédio sozinho, ele constrói. Quem é construtor? Otto, constrói. O engenheiro constrói um prédio sozinho? Ele precisa do carpinteiro, ele precisa do pedreiro, ele precisa do serralheiro, ele precisa do cara que coloca piso. Ele precisa de muita gente que vai trabalhar para aquele edifício ser construído. Ele não vai fazer sozinho. Por isso, amados, que nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar juntos, cada um fazendo a sua função, cada um cooperando para o reino, queridos. Eu estou pedindo aqui os amados, queridos, não é nada impossível, não é nada que vai prejudicar a vida de vocês. Encontre um tempo dentro do lar para testemunhar. Encontre um tempo no trabalho para testemunhar. Encontre um tempo na vizinhança para testemunhar. Fale de Jesus, fala do amor de Deus. Pastor, eu não sei, meu amado. Você sabe, você fala de futebol, o político então está todo. Volta e meia eu estou andando na cidade, eu não falo de político, não gosto, mas eu estou ouvindo falar. Político, todo mundo está falando, todo mundo critica, todo mundo comenta, todo mundo defende, está assim. Coisa que fala até de coisa que não entende, fala de coisa até que ouviu e está passando, mas nem entende, nem sabe se é verdade ou não. Para isso fala. Agora, não vai falar do amor de Deus, não vai falar da sua experiência. Você não vai falar daquilo que Deus fez pela sua vida, pelo que tem feito, o que Ele representa para você? Queridos, vamos falar, vamos anunciar. É um apelo que eu estou pedindo, solicitando à igreja. Vamos convidar com alegria, com entusiasmo. Pare para pensar. Cristo tem sido bom para com você? Você tem reconhecido o amor de Deus? Ele tem sido bom com você? Será que ele é digno? Será que ele é digno de ser anunciado? Quem acredita nisso? Você acredita? Você acha que ele é digno de ser anunciado? Então faça, meu amado. Convide, fale. Pelo menos convide. Fale. E aí, queridos, para encerrar, eu quero trazer para você os benefícios do evangelismo. 6 benefícios. O evangelismo ajuda a manter o evangelho no centro das nossas vidas e das nossas igrejas. O evangelismo aprofunda o nosso entendimento das verdades mais fundamentais das Escrituras, porque você vai falar. E aquilo que de repente você se arguído, você vai estudar, você vai perguntar, você vai aprender. Isso é importante, porque você vai crescer. O evangelismo apropriadamente motivado aumenta o nosso amor e ao próximo. Porque quando você chega a falar de Jesus, quando você faz um convite,
seja o que for, e aquela pessoa se rende, queridos, que alegria. Que alegria, queridos. Eu sei, conheço pessoas aqui em nosso meio que estão conosco hoje. Eu conheci, acompanhei, vi o tipo de vida que viviam e hoje estão aqui, queridos, com o nome escrito no livro da vida, participando, crescendo, contribuindo, avançando, com suas vidas totalmente transformadas. E isso é uma alegria, é uma felicidade, algo tão contagiante. Será que você tem alguém que você tenha falado, que você tenha testemunhado, alguém que você tenha convidado, alguém que você possa dizer, puxa, que alegria, o fulano atendeu o meu chamado, o meu convite, ele ouviu o meu testemunho e hoje ele é convertido, hoje ele está na presença de Deus, hoje sua vida é transformada. Quem tem alguém para falar assim? Deixa eu ver, levante a mão. Pouquíssimas pessoas. Por que não toda a igreja? Por que não toda a igreja? Porque nós não temos ninguém para nos alegrarmos que está na presença de Deus, porque nós fomos canal de Deus para anunciar a palavra, para anunciar a verdade. Por que nós não temos ninguém para dizer, fulano hoje é um servo de Deus, ele está na presença de Deus, porque eu fui um canal, um instrumento de Deus para levar a palavra, ou para sequer convidá-lo para ir na igreja. Que vai sim também receber galardão, querido. Se você convidar, se você menos convidar, você vai receber galardão também, pode ficar tranquilo. Não tem problema. Outra coisa, o evangelismo desperta questões e objeções inesperadas para os não crentes, o que pode aprofundar a nossa fé. Conhecimento, querer saber, interesse. O evangelismo nos protege da presunção enganosa de que as pessoas ao nosso redor estão salvas pelas suas boas ações. Morre alguém do seu conhecimento. Um vizinho, um parente, um conhecido. Não era cristão, mas era uma boa pessoa, um exemplar, pessoa que só fazia bem. Você, igreja, essa pessoa está salva? Não é bonzinha que ela fosse. Por mais bom chefe de família, boa mãe, boa mulher, bom homem, respeitado, cumpridor dos seus deveres, fazia até ajudava as pessoas. Ela está salva por causa disso? Hein, igreja? Ela vai para o céu por causa disso? Eu sei que você se depara com algumas situações e pode trazer à sua mente alguém, algum parente, alguém que você viu tão bom, mas não aceitou Jesus. A Bíblia ensina que o único caminho é Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Não é por belas obras para que ninguém se glorie, porque a salvação vem pela fé, e a fé no Filho de Deus. Então não é pelas obras. Pode ter sido uma ótima pessoa, uma pessoa de influência, ajudava todo mundo, uma pessoa, pai legal, esposo maravilhoso, cumpridor dos seus deveres, mas morreu sem Jesus, queridos. Já era. Sinto muito em dizer, mas vai para o inferno com toda boa obra. Isso é a verdade bíblica. É a verdade espiritual. A gente às vezes não quer aceitar isso, porque é muito chocante, é muito impactante, mas é verdade. Jesus é quem ensina isso. É Jesus quem ensinou. E não há outra forma. O evangelismo aumenta a probabilidade de sermos perseguidos por causa do evangelho, o que conduz em nós um crescimento. Ainda não chegamos a esse tema, mas você pode ser perseguido. Você pode ser perseguido, mas glorifique a Deus. Porque Pedro e João, eles chegaram naquele lugar de volta, no meio da igreja, contando, se alegrando, porque tinham sido maltratados, insultados, pelo amor, pelo nome de Jesus. Que alegria nós sofremos perseguição pelo nome de Jesus. Que alegria podemos ser perseguidos, mas sabendo que Deus é o nosso Senhor, que Deus cuida de nós. Se o diabo fecha uma porta, queridos, Deus abre 10 para você. Você não tem que temer, porque Ele cuida de você, Ele cuida daqueles que obedecem.
Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Presta bem atenção nisso. Não se deixe enganar. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O próprio Filho. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, eu quero te agradecer, ó Deus, te agradecer, Senhor Deus, por aqueles que o Senhor tem me dado, por aqueles que têm sendo parte dessa igreja, aqueles que o Senhor tem chamado para estar conosco, caminhando. Senhor Deus, que o Senhor esteja capacitando, despertando, ó Deus, a cada um, Senhor Deus, para que viva uma experiência de transformação, uma experiência, Senhor Deus, impactante, de abrir os seus lábios e ver vidas se rendendo a Ti, de ver, Senhor, vidas sendo transformadas, vidas salvas, libertas e curadas, até mesmo pelo simples convite. Deus querido, nos use, Senhor, poderosamente. Senhor, nos incomode, nos impulsione, Senhor, para que abramos os nossos lábios e anunciemos a verdade, anunciemos que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, ser o sal para esta terra e a luz para este mundo, Senhor. Queremos levar este evangelho, Senhor Deus, maravilhoso. Queremos, Senhor Deus, impactar as vidas que estão ao nosso redor. Queremos, Senhor Deus, que elas experimentem, Senhor Deus, esse convívio, esse relacionamento, a salvação, a graça, o amor de Deus em nossas vidas. Deus abençoe a cada um, Senhor. Abençoe cada vida que se encontra aqui. Cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada visitante, seja abençoado por Ti. Cada lar aqui representado receba essa porção de graça, de salvação, de cura. Ó Deus querido, que o Senhor esteja nos abençoando essa semana. Colocamos o sábado que vem diante de Ti, para vivermos experiências sobrenaturais no poder do nome do Teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos, já agradecidos, no nome de Jesus. Levante suas mãos e vamos dizer todos juntos: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe.